Ângela, tudo bom, Ângela? Eu tenho só um pulmão e tenho asma, já parei de fumar. O que eu faço para curar a asma? Ângela, eu vou até contar aqui uma experiência pessoal minha, né? Porque em 2014 eu peguei uma. Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque nós somos todos mortais, né? Não existe ninguém aqui super-homem, nem ninguém que, de certa forma, vai viver para sempre. Somos todos mortais e a nossa mortalidade é que nos faz especial e a percepção dessa mortalidade também que nos faz ser, nos faz justamente nós sermos seres humanos, né? Porque o que nos diferencia dos animais é a percepção que nós existimos. E essa percepção da existência, ela vem justamente desde nosso conhecimento que nós nascemos, que nós crescemos, nossa missão aqui nesse mundo, que nós vamos morrer. Então todos nós sabemos que nós vamos morrer, diferentemente de um animal que é imortal, né? Um animalzinho, tadinho, ele nasce, mas não tem ideia do que ele está fazendo aqui. Ele só sabe que ele está aqui, mas não tem essa percepção. Eu nunca vi. Um dia desses eu vi um colega falando sobre, um colega até médico, né, fazendo a comparação sobre as baleias, né, os cetáceos, e o nível de inteligência dos cetáceos. Eu acho muito bonito o que ele falou, acho realmente que é algo bastante pertinente. Um cetáceo é muito inteligente, uma baleia é muito mais inteligente até do que o ser humano, mas o que diferencia nós da baleia é justamente a percepção da nossa existência, né? A baleia não tem essa percepção, senão certamente você veria coisas sendo feitas pela baleia, obras de artes, projeções de pessoas, projeções de paisagens, projeções de tudo isso. Eu nunca vi uma baleia fazer isso, nem um macaco, nem um cachorro, nem um gato. Ou seja, existe realmente uma diferença, né, na nossa existência aqui. Alguma coisa aconteceu, né? A gente não pode negar a teoria da evolução por Charles Darwin, mas ao mesmo tempo a gente não pode negar também o criacionismo, né? Ou seja, houve alguma coisa que aconteceu com o ser humano, não sei o que é. Muitos dizem que é Deus, eu tenho a minha fé em particular, mas muitos dizem que é um Deus único, outros dizem que são seres alienígenas, ou seja lá o que for, e a minha fé particular é que na crença da existência de um Deus, alguma inteligência que eu não sei dizer o que é, que nos fez especial. Então, assim, eu não tenho nenhum problema em falar isso, eu acho que a gente tem que complementar. Em 2014 eu tive um problema pulmonar, uma histoplasmose pulmonar, contraída por causa de fezes de morcego, e depois eu vim a descobrir que eu sou portador desde criança, não sabia disso, de um tipo de imunodeficiência chamada imunodeficiência comum variável, que eu comecei a me investigar, né? Eu, imunologista, não fiz imunologia por causa disso, fiz imunologia porque eu senti que tinha que fazer imunologia, eu fui o único da minha turma que entrou para um curso de especialização em imunologia na Santa Casa, o professor Luiz Bandeira. Agradeço muito a formação que o professor Luiz Bandeira nos deu, a mim e a minha esposa, somos muito gratos a ele. E, de certa forma, fiz porque alguma coisa dentro de mim falava que tinha que fazer, entendeu? E gostava também, curtia aquilo. E depois, em 2014, vim a descobrir que peguei essa infecção causada por esse fungo contido em fezes de morcego. Vai me perguntar como eu peguei isso, não tenho ideia. Fiquei muito mal, 2014 praticamente eu não trabalhei, né? Eu fiquei todo o ano sem trabalhar e sem saber também, sem um diagnóstico adequado, e tive que fazer então um procedimento cirúrgico para poder fazer a biópsia da lesão, para entender o que era aquilo, porque nenhum médico estava conseguindo fazer o diagnóstico. Fui avaliado por um dos maiores pneumologistas do Brasil e do mundo, se for o caso, professor Barros Franco, e de certa forma nem ele conseguiu. Ele falou, temos que fazer uma toracoscopia porque os exames não invasivos foram inconclusivos, e fiz a toracoscopia. Eu estou falando isso para você porque é interessante que você me disse que só tem um pulmão, né? Minha esposa acompanhou o procedimento, que minha esposa é médica, e durante o procedimento, né, eles neutralizaram e inativaram o meu pulmão esquerdo, e eu fiquei somente respirando pelo pulmão direito. Ou seja, ela mesma é incrível, né? Ela falou assim, é incrível. O colega lá, o cirurgião, o Dr. Anderson Nassar, ele mostrou lá, olha, está saturando a 100%, 100% de saturação de hemoglobina num pulmão só. Ou seja, a gente pode viver muito bem se seu pulmão estiver normal, se seu pulmão estiver rígido, se seu pulmão estiver sem nenhuma agressão, você pode ter 100% de captação de oxigênio e ter uma vida completamente normal somente com um pulmão, tá bom? Então, só para deixar você mais tranquila, que a presença de um pulmão somente, ela não é indicativo de que você vá
perecer disso. Agora, você me falou que tem asma, né? E parou de fumar. Se você parou de fumar, é porque você fumava. O que eu faço para curar a asma, né? A primeira coisa que eu tenho a dizer a você, não volte a fumar, em hipótese nenhuma, né? Nós sabemos que o cigarro é uma droga horrorosa, é uma droga que, de certa forma, faz muito mal. Ela é um pró-oxidante, ela produz radicais livres, e esse pró-oxidante, que produz radicais livres e substâncias pró-inflamatórias, acabam destruindo o parênquima pulmonar. E quando eu falo do cigarro, eu falo de qualquer porcaria que é inalada e que emita fumaça, tá bom? Fumaça tóxica, né? E incluo também a maconha. Eu acho muito esquisito essa glamourização da maconha e endemonização do cigarro, né? Eu vejo a maconha, sim, com bons olhos, o canabidiol, quando é utilizado por médicos, ou seja, o médico indicar o canabidiol para tratamento de doenças, com supervisão médica. Mas para uso recreativo eu acho um crime isso, e a humanidade daqui a alguns anos vai perceber isso. Eu estou sendo uma voz aqui que clama no deserto, como foi João Batista, né? Tentando falar alguma verdade para você, para as pessoas, para que as pessoas possam se despertar disso, mas a maioria está sendo envolvida por esse plano midiático de glamourização da maconha, aonde faz mal para suas vias respiratórias e também leva você a um estado de letargia, a um estado de, entre aspas, de relaxamento, e deixa você menos questionável. Ou seja, você acaba não se tornando uma pessoa muito questionadora. E, consequentemente, o cigarro faz muito mal também, mas ele tem uma coisa que eu posso dizer que não é boa, mas é menos ruim que a maconha, que melhora a sua capacidade cognitiva, assim como a cafeína também faz. Então, o que eu vejo é trocar uma desgraça por outra desgraça, né? Você trocar o cigarro por uma outra porcaria. Então, incluindo, retire a maconha também do seu uso, não que você esteja usando, não que eu esteja dizendo que você está usando. Estou falando isso em termos gerais, para todo mundo, né? Para todos aqueles que estão assistindo o vídeo. Não adianta você retirar o cigarro e ir para a maconha, tá? Ajudando a todos aqui, não especificamente para você. Agora, em relação à asma, é importante você ver realmente isso o mais rápido possível. Em outros vídeos eu tenho comentado muito sobre a questão da asma evoluir para o enfisema. O problema da asma não é a questão que você tem de inspirar o ar, mas sim a questão de você não conseguir expirar adequadamente o ar. A falta de ar que o paciente sente não é da inspiração, e sim da expiração. Então, a partir do momento que você expira o ar, no paciente asmático, os brônquios, eles retêm parte daquele ar. E sempre vai ficar um resíduo de ar, e esse resíduo de ar vai expandir do seu pulmão e vai destruindo o seu pulmão. Então, é muito importante você iniciar imediatamente o tratamento para a asma. Primeiro, a investigação, né, um diagnóstico adequado, preciso, saber realmente se seu problema é só no pulmão, se você tem algum problema no estômago, uma doença do refluxo gastroesofágico esteja piorando esse quadro de broncoespasmo, algum quadro de obstrução nasal e acometimento das vias aéreas superiores também, que esteja levando também a uma piora da asma, como a própria sinusite. Às vezes o paciente trata o pulmão, mas tem sinusite aqui, tem pólipo nasal, tem cisto de retenção, tem desvio de septo importante, tem hipertrofia de cornetos, com dificuldade de respirar. Ou seja, é um paciente que não vai adiantar você tratar aqui, se você não tratar aqui, também tratar o estômago, né? Então é muito importante você fazer um diagnóstico adequado dessa asma e, consequentemente, com esse diagnóstico holístico da asma, você iniciar um tratamento adequado. Lembrando que um diagnóstico precisa de tratamento bem feito, tá bom? E só voltando nessa questão, um paciente com asma tem dificuldade de expirar o ar, o pulmão ele vai aumentando de tamanho e vai também sendo destruído aos poucos, levando a um enfisema pulmonar. Então é importante você preservar o pouquinho de pulmão que ainda lhe sobra, né? Preservar ele com muito carinho e já iniciar um tratamento o mais rápido possível. Outro problema também da asma é a questão do remodelamento brônquio. O que é o remodelamento brônquio? O brônquio ele está constantemente inflamado na asma. E essa inflamação leva à substituição do tecido do brônquio por tecido cicatricial. Fazendo uma analogia numa parte superficial nossa aqui, que é a pele. Se a gente se cortar, vai criar um queloide. Esse queloide, por sua vez, ele é muito mais denso, muito mais consistente do que a pele. E sendo denso e consistente, ele acaba sendo mais endurecido.
A mesma coisa acontece com o pulmão. O brônquio, sendo substituído por tecido cicatricial, ele acaba se tornando mais endurecido, ele vai perdendo a sua elasticidade. E na perda da elasticidade leva também a um quadro restritivo, né? Não só obstrutivo, mas também restritivo. Então é importante você iniciar logo o tratamento para evitar ao máximo a substituição do tecido normal, do órgão normal, saudável do brônquio por cicatriz, tá bom? Abraço, Ângela. Obrigado pela sua pergunta. Desculpe ter me estendido aqui um pouquinho. Abraço.